Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Depois de dizer todas essas coisas, Davi, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever o versículo 7 do Salmo 139, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Então, a partir do versículo 8, ele começa a dizer: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu sumir aqui, se eu não consigo fugir do Senhor. Porque o versículo 7 é um reconhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? Se Deus é assim, como que eu posso imaginar, como que eu posso pensar que eu fugiria dele? Que eu me veria livre dele? É isso que o salmista diz. Eu não posso me livrar do Senhor, se eu quiser. Mas também eu não posso fugir da presença do Senhor, me ausentar do Senhor. Impossível, impossível. Porque o Senhor sabe quando eu me levanto, quando eu me assento. Antes de eu pensar ou antes de eu falar, Ele já conhece exatamente o que é que vai sair de mim. Porque Ele habita em mim, Ele está na minha frente. Eu falo na minha frente para trás, porque estou falando que a boca fala para frente, então antes de sair da boca, Ele já está ali. Mas Ele anda na minha frente, não se dá para medir, é infinito. Infinito. Para onde me ausentarei? Há pessoas que preferem não se aproximar de Deus. Há pessoas que não gostam da presença de Deus. Há pessoas que procuram os lugares aonde Deus não está. Você diz, mas Deus está em todo lugar? Olha, é preciso entender. Ele está em todos os lugares, porém, há lugares que Ele está sabendo, conhecendo, mas não lhe agrada estar ali. Então, Ele está ali porque Ele sabe tudo. E há lugares que Ele tem prazer em permanecer. Vamos dizer, se Ele fosse físico, haveria lugares que Ele não entraria pessoalmente. E haveria lugares que Ele gostaria de ficar o dia inteiro. Então, Ele conhece tudo. E Ele sabe o que está se passando em todos os lugares, com todas as pessoas, em todo o tempo. O drogado não sabe o que está fazendo, mas Deus sabe que o drogado está drogado, que o drogado está fazendo, por que ele é um drogado, como que começou, quem foi o culpado, e a culpa dele também Deus conhece, todo o histórico. Para onde me ausentarei? Aí ele vai citar, a partir do versículo 8, se subo aos céus, Deus está lá. Se vou para o mais profundo abismo, para o Sheol, Deus está lá. Não tem como. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, dos mares, polo norte, polo sul, lugares não habitados e não habitáveis, lá está Deus. Não tem como fugir de Deus. Se ele vai para o inferno, lá está Deus. Nesse aspecto, como lhe falei. E diz assim, em qualquer lugar, a mão de Deus vai me guiar. Mesmo que eu queira fugir de Deus, a destra de Deus vai me sustentar, porque o Senhor está em todo lugar. Então não importa, eu não preciso ter medo. Aqui eu estou bem protegido, porque aqui eu tenho família.
Naquela outra cidade eu tenho medo porque lá eu não tenho família. Ninguém me conhece. Quem te protege é Deus. Quem me protege é Deus. Se Deus não me proteger, eu não tenho proteção. Se Deus não me livrar, eu não estou livre. O acidente acontece não é com a pessoa que merece. Não é. E também você não pode explicar por que aconteceu com aquela pessoa e não com a outra pessoa. Nós não sabemos a metodologia de Deus, não conhecemos. É mistério não revelado. Mas Ele diz, isso eu sei, que se eu me colocar nas mãos dEle, descansando nele, Ele vai me guiar aonde quer que eu for. Em todas as circunstâncias. Mas se eu fugir da presença dEle, se eu fugir da cobertura dEle, eu não posso dizer que Ele estará me guiando. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que agora Deus está comigo, porque eu fugi, eu saí da cobertura. Eu saí de debaixo de suas asas. E agora eu quero voar sozinho. Então aí eu assumi toda a responsabilidade. Aí diferente. No versículo 11, ele diz assim: se eu achar que as trevas vão me encobrir, se eu achar isso, que as trevas vão me encobrir, se eu achar que a luz vai escurecer porque chegou a noite, ele diz assim no versículo 12: trevas e luz não tem diferença alguma. Trevas e luz são a mesmíssima coisa. Escuridão, trevas, luz, não há diferença para Deus. Ele não é aquele Deus que não pode ver no escuro. Ele não é aquele Deus que precisa de muita luz para discernir as coisas. Deus é Deus. Deus é Deus. Por isso que ele dizia no versículo 6, é maravilhoso demais para mim, eu não posso compreender. Claro que não pode. Nós precisamos de luz para ver, uma lanterna para alumiar no escuro. Nós gastamos bilhões e bilhões anualmente com energia elétrica por causa da luz. Sem luz, nada se faz. Mas Deus é independente. Ele não depende daquilo que Ele mesmo criou. Mas Deus é Deus de luz. Preste bem atenção nisso, porque o homem adora um escurinho. Existia uma música, eu acho que era da minha época de jovem, talvez, muito tempo. Essa música falava no escurinho do cinema. Eu não lembro a letra, só lembro dessa frase: no escurinho do cinema. Hoje a juventude não vai entender isso, não é verdade? Eu me lembro, tinha um lanterninha no cinema, ele estava alumiando os casais, se não estavam fazendo besteira, se beijando demais. Era algo assim. Então no escurinho do cinema alguma coisa. A música sem malícia, assim, não era maliciosa, mas falava disso aí. Para Deus não há escurinho do cinema. Para Deus não há. Mas o homem, por mais que pense que está evoluído, o homem continua achando que no escurinho Deus não está vendo. Então o salmista diz: Deus, obrigado. Na luz e nas trevas tu és o mesmo. Tu conheces todas as coisas. Todas as coisas. Sabe, queridos, aqui nós vamos ver algo que é muito chocante. Muito chocante. Muito chocante. Tenho um colega missionário, ele está num país muçulmano. Ele desce do aeroporto, pega um táxi e vai para a casa que ele alugou naquele país. E aquele país, se a pessoa disser que é um missionário evangélico, ou gospel, ou protestante, ou cristão, não importa o nome que ele dê, ele não entra naquele país. Então ele entra sem dizer que é missionário. Ele entra sem dizer que é missionário. Não diz nada.
não diz que vai ficar, não diz nada. É muito difícil, muito complicado. Mas, olha que coisa incrível. Ele tomou o táxi, foi até a casa. Ele pagava 10 reais, por exemplo. 10 reais naquela corrida. O taxista aquele dia disse 15. Mas ele já sabia o árabe. Ele fala bem o árabe. Ele aprendeu em 2 anos o árabe. Foi Deus que lhe deu. Foi. Ele respondeu em árabe: por que você está me cobrando 15, sendo que a corrida é 10? Por quê? O árabe ficou desesperado. Ele é muçulmano, o árabe é muçulmano. Desesperado, aquele muçulmano ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? Porque ele havia cobrado a mais? Não. Não. Ele ficou desesperado simplesmente porque o homem descobriu o erro dele. Porque se não tivesse descoberto, estava tudo bem. Fez, ninguém descobriu, não tem problema, não é nem pecado. Ele não queria nem cobrar mais a corrida. Não precisa pagar mais nada não e tal, eu vou embora. Não, senhor, é 10, é 10. Estou aqui. Você tem que aprender. Por que você cobrou 15? Sabe, eu quero te dizer, não importa se o camarada conhece o português ou não conhece, você pode enganá-lo. Você fala português e ele fala outra língua e você faz de conta que não entendeu e cobra mais, etc. Deus viu. Deus viu. Porque ele está dizendo o seguinte: Deus está presente em todo momento, aonde estivermos, como estivermos, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio em todo momento. Mas também esse Deus é aquele que não pode ser enganado, ludibriado. Não pode, porque ele conhece todas as coisas. Mas eu quero resumir hoje nessa palavra dizendo assim: se ele é o Deus que sabe tudo, coisa maravilhosa, não é? Ele sabe onde você está, ele te protege, ele sabe que a sua oração é verdadeira, ele sabe que você não mentiu. Todo mundo diz que você mentiu, ele sabe que não. Todo mundo diz que você está sendo hipócrita, ele sabe que não. Entendeu? Todo mundo está achando que você é um ladrão, você não é, ele sabe que não é. Como é maravilhoso. Não importa se o homem te deixa apodrecer na cadeia dizendo ladrão, 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 Deus sabe que não é ladrão. Maravilhoso. O Senhor não será enganado pelo homem. E o homem não poderá pressionar a Deus, porque Deus sabe a verdade. Ó Deus, Tu que conheces todas as coisas, esse homem que agora assiste comigo, Deus, esse homem agora que está pela tela da sua TV, está me vendo e está me escutando, Deus, eu oro por esta vida, porque ele pensava diferente, e agora ele sabe que o Senhor o conhece, que o Senhor está sabendo tudo que se passou na sua vida, tudo que se passa na sua vida, o Senhor é quem vai fazer julgamento sobre ele, então eu sei que agora ele está descansado no Senhor. Obrigado por isso, Deus. Eu quero pedir que essa graça seja tão abundante, Pai, que o Senhor tire do seu coração qualquer tipo de ressentimento, qualquer tipo de dor, e que desse momento em diante a sua vida seja mudada, transformada, em nome de Jesus. Mesmo que esteja numa cama, mesmo que esteja deitado, mesmo que esteja desanimado ali na cama, desse momento em diante o ânimo do Senhor está entrando nesta vida poderosamente, porque o Senhor é Deus que faz isso. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um Deus que sabe aonde nós estamos e conhece a situação aonde nós nos encontramos. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.